Olá, gente. Como estamos hoje? Depois de encerrarmos, né, mais um livro dos nossos profetas do Velho Testamento, estamos hoje começando uma outra jornada dos profetas, só são três, que foram depois da Babilônia. De- Quando o rei Dario, o último dos Darios, né? O rei Dario, aquele que estava na época de Daniel, que ele autorizou a volta dos judeus, não só dos judeus, ele autorizou a volta de quase todos os povos que os precedentes dele, principalmente Nabucodonosor, né? Que foi o que mais levou exilados para a Babilônia. Então, ele deixou essas pessoas irem embora, né? Deu um alvará de soltura para essas pessoas e eles podiam voltar para os seus países de origem. Não mais eles, mas os descendentes, né? Porque a maioria já havia morrido. 70 anos de cativeiro é muito tempo. Todo mundo que foi maduro já tinha passado, né? Poucos sobreviveram, como Daniel. Daniel morreu com mais de 100 anos, então ele foi para o cativeiro e ele viu passar todo o cativeiro, né? E viu também a liberação do seu povo, inclusive, como de outros povos, para voltarem para a terra, mesmo ele não voltando para Israel, talvez pela idade ou talvez porque ele realmente estava muito comprometido com, o, com a casa real, né, com o império, e ele não podia voltar, porque vocês viram que naquela última visão dele, ele ainda estava em serviço do rei. E era já o rei Dario, o último Dario. Então ele já tinha passado por todos aqueles reis. Ciro já tinha morrido. E ele continuou. Então, esse primeiro Dario, o segundo ou terceiro, sei lá que Dario que foi esse, liberou o povo, mas o nosso Danielzinho não voltou. Ele morreu mesmo lá na cidade de, como chama? Bazã, não? Como que é lá? Na cidade de, na cidade lá da Esther, né? Porque eu não estou lembrando o nome da cidade agora. E está lá o túmulo dele, né? Nessa cidade. Como é que chama a cidade, gente? Cidade da Rainha Esther. A gente fala assim da Rainha Esther porque, né, foi lá que ela foi rainha. Não sei se é Bazã, mas acho que não é Bazã, não. Bom, então vamos estudar hoje o profeta Ageu. Há uma controvérsia de onde que o Ageu nasceu e qual a idade que o Ageu foi para a Babilônia, ou voltou para Israel, tá? Ele foi um dos profetas que incentivou o povo a reconstruir os muros, porque Neemias foi, Esdras foi, Neemias e Esdras foram os que foram mandados pelo rei Dario para a reconstrução tanto do templo como dos muros. E vocês lembram que a experiência de Neemias, quando ele estava lá reconstruindo os muros, é que o povo em volta estava completamente com raiva disso. Por quê? Todos eles eram descendentes de Esaú e tinha aquele eterno ciúme, aquela eterna inveja, né, dos irmãos, os filhos de Jacó. E eles eram os que estavam em volta tentando impedir o povo de reconstruir os muros de Jerusalém, porque eles sabiam do poder que aquela cidade tem. E eles não queriam que aquela cidade fosse reconstruída, porque significava que Israel ia voltar com tudo.
Havia uma promessa, a promessa do Messias, e todo mundo em volta, inclusive os egípcios, sabiam dessa promessa do Messias. Então, para eles não era lucro que Israel voltasse e reedificasse e fizesse tudo de novo, né, voltasse a ser uma nação poderosa como eles haviam sido na época de Davi, Salomão e etcétera. Então o profeta Ageu, ele veio ele tal alguns dizem que ele nasceu na Babilônia e veio para Israel. Quando o Dario deu permissão para Neemias vir, ele foi um dos que veio com Neemias e depois veio um outro, porque Neemias e Esdras vieram em tempos diferentes, né, assim, um depois do outro. Neemias inclusive veio 2 vezes, ele veio a primeira, depois ele voltou para lá, para o serviço do rei na Babilônia, e depois ele voltou de novo, e já ele já ficou, eu acho que ele já não voltou mais para a Babilônia depois da segunda visita dele a Israel. Já Esdras, ele já ficou, né, Esdras já ficou direto comandando a reconstrução dos muros, eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Então esse profeta, ele veio, talvez ele tenha vindo. Alguns dizem que talvez ele tenha nascido lá, mas alguns outros acham que ele era criança quando ele saiu de Jerusalém, foi levado cativo e depois ele voltou. Então tem essas 2 coisas, um que ele tenha nascido lá e a outra teoria de que ele tenha saído de Jerusalém pequeno, criança, e aí ele voltou para a reconstrução dos muros e para a reconstrução do templo. Então, ele incentivou, né, o povo na reconstrução. Por isso que esses 3 profetas nós vamos estudar, todos eles fizeram a mesma coisa. Tá? Eles eram, Deus os levantou para incentivar o povo à reconstrução. Porque, gente, mesmo que o Senhor tenha prometido através dos profetas que seria reconstruído, o Senhor também tinha que trabalhar o coração das pessoas para que eles tivessem força para reconstruir. Porque estava tudo no chão, gente, estava tudo no chão. Quando você chega num lugar que está tudo derrubado, tudo no chão, você tem que ter muita força de vontade e coragem para você reedificar tudo aquilo. E foi por isso que o Senhor levantou esses profetas para ajudar, né, nessa coisa. Vamos lá, o livro do profeta Ageu só tem 2 capítulos, são todos 2 muito curtinhos, então nós vamos fazê-lo hoje, tá bom? Livro do profeta Ageu, chamado a reconstrução do templo. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadab, o sumo sacerdote, dizendo: vocês viram que esse aqui foi o 2º ano do rei Dario, então esse aqui já deve ter sido um dos 2 últimos Darios, tá? Esse aqui não foi um dos primeiros Darios, não. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz... porque não pode ser, gente? Por quê? Quando Neemias veio do 1º Dario, ou do 2º Dario, estava tudo derrubado. Então, quando ele veio para a reconstrução do templo, o templo primeiro foi reconstruído o muro, depois que foi o templo. Então, esse aqui deve ter sido o 3º Dario. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo estava edificando as suas casas, estavam reconstruindo o muro, e eles estavam com preguiça de reconstruir o templo. Por quê? Porque o templo estava todo na ruína. Eles tinham que tirar aquelas pedras imensas, pesadíssimas, para colocá-las no lugar. Então o povo, você sabe como é que o povo é, né? Deixa para lá, amanhã a gente faz. Então estava nessa situação. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: olha o que o povo estava falando.
Ó, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá. Ele era o governador de Judá, esse Zorobabel. E a Josué, filho de Jeozadab, o sumo sacerdote. Então, tinha dois do controle de Judá, de todo aquele território de Israel. O tal do Zorobabel e o Josué, que era o levita, o sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles que estavam determinando quando é que o tempo ia ser, né? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas empaneladas, enquanto essa casa fica deserta? Não falei que estava edificando a própria casa deles? É para vós tempo de habitardes nas vossas casas empaneladas, quer dizer, as casas estavam bem feitas, bem arrumadas, bem decoradinhas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis mais, não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. O que estava acontecendo? Tudo que eles faziam não rendia. Nada rendia. Tudo ia por água abaixo. Tudo que eles começavam, eles não conseguiam terminar. Plantava, a semente não dava. As árvores não estavam dando os frutos. Recebiam um salário e o salário evaporava. Parece muito com as coisas que acontecem com a gente de vez em quando, não é? Recebei-o para pô-lo num saco furado. Recebe o salário vai embora, nem sabe para onde é que foi, acabou. No primeiro dia recebe o salário, no segundo dia não tem mais nada. Era assim que estava acontecendo lá também. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Ai, o que o senhor estava fazendo? Ah, vocês não vão edificar minha casa? Não? Então tá. Fica aí. Eles traziam um pouco para dentro de casa e o senhor fazia embora tudo, não ficava nada. Olha que interessante esse versículo, né? Vamos ler de novo? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Plantaram bastante, pensando que ia colher muito, veio pouquinho, né? Esse pouco, esse pouquinho que vocês conseguiram colher, quando vocês trazem para casa, eu sopro eles. Ai, o Senhor tem umas técnicas de trabalhar com a gente, né? Só Ele mesmo para ter. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus e o seu orvalho e a terra os seus frutos. Gente, se você não está colhendo, é porque alguma coisa você está devendo ao Eterno. Hoje a gente nem precisa construir, porque o que tem de templo no mundo, né? Tá demais. Tem templo demais, não é isso? Com relação à sua vida pessoal. Você está devendo para o Eterno? Aquela pessoa que você devia ter ajudado, você não ajudou? Por quê? Porque estava. Aí você fala, não vou ajudar, não. Ela que se quiser que trabalhe, né? Pois é. Mas às vezes o Senhor quer que você ajude essa pessoa. Tá? Eu tenho feito isso algumas vezes, recentemente.
porque o Senhor me moveu a fazer isso. E quando o Senhor me move a fazer, eu faço. Porque eu sei que se eu não fizer, a bênção não vem. Pois é. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Olha, o Senhor estava fechando até a madre dos animais. Então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Eles ficaram com medo agora, né? Porque os profetas falavam no passado, eles não acreditavam, agora estão acreditando, né? Depois de 70 anos, não é possível, né, gente, não aprender essa lição. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Gente, quando o Senhor manda, ele não deixa a gente sozinha. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. No 7º mês do 21º mês, veio a palavra do Senhor. No 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, diz-lhes: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada a vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E esta aliança que fiz convosco quando saísse do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. O Senhor tinha um propósito, um projeto, e ele não ia deixar esse projeto cair por terra. O projeto era a vinda de Jesus de Nazaré, e o templo precisava estar lá. É esta aliança que fiz convosco. Qual foi a aliança que o Senhor fez? Se vocês estiverem comigo e me obedecerem, eu nunca vou deixá-los. Por isso ele diz, não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. Não falei para vocês que era esse o projeto do Eterno, de trazer o Messias, e ele precisava daquele templo? Olha aqui, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 20º, não falei para vocês que o projeto do Eterno era que aquele templo estivesse lá 400 anos depois, gente. Isso aconteceu 400 anos depois dessa profecia. Foi quando o Messias veio, foi quando Jesus de Nazaré nasceu. E ele diz aqui, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Bem que eles mataram ele, mas era plano também, né? Ao 24º dia do mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido e com a sua aba toca no chão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma coisa em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? Os sacerdotes responderam: ficará imunda. Então disse Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Tudo o que fazem, tudo o que eles ali oferecem é imundo. Agora considerai o que acontece desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, com saraiva em toda a obra das vossas mãos, contudo não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Há ainda semente no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês. Diz a Zorobabel, governador de Judá: abalarei os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí terminou esse livro desse profeta. Ele foi um profeta de ocasião, viu, gente? Um profeta que o Senhor usou no momento em que ele precisava incentivar o povo para construir e realizar o projeto que ele tinha com relação a Jerusalém. O que nos ensina esse profeta é que tudo que o Senhor planeja, ele faz. Nem que ele use pessoas que parecem que não têm condições nenhuma de ser usadas. Mas o Senhor não vê aquela pessoa física que está ali. O Senhor vê o projeto e a necessidade do projeto. Então, às vezes, você vai ver pessoas sendo usadas por Deus de uma forma que você pensa, mas como é que ela pode ser usada? Ela, né? Mas até o ímpio é usado pelo Eterno para cumprir alguma coisa determinada para aquele momento. Não foi o que ele fez com todos com Ciro, com ele fez com Nabucodonosor, são instrumentos na mão do Eterno. Todos nós somos instrumentos na mão do Eterno. Todos nós. Agora, tem instrumentos para o bem e tem instrumentos para o mal. A escolha é do instrumento. Na mão de quem eu quero ser usada. Para o que eu quero ser usada? Eu quero ser usada para a bênção? Então o Senhor vai me usar para a bênção. E que essa seja a nossa escolha. De estarmos na mão do oleiro. Por isso que tem a ilustração do oleiro, que foi dada a Jeremias.
O vaso pode estar imperfeito, mas se ele estiver na mão de um oleiro, ele se torna perfeito, porque o oleiro vai quebrar e refazer o vaso. Esses vasos imperfeitos que estão por aí servindo de uma forma negativa, se eles se renderem, é uma palavra certa, se eles se renderem à mão do Eterno, eles podem ser quebrados e refeitos. Você está disposto a ser quebrado e refeito para ser usado numa obra maravilhosa e gigantesca? Ser quebrado pelo oleiro e ser refeito não é fácil, mas é o único caminho para sermos usados de uma forma eficiente e abençoada, não só para os outros, mas para você também. Porque uma coisa é você ser usada pelo Eterno para edificar e reconstruir e destruir também, para que haja uma outra reedificação. É uma coisa interessante isso. Nabucodonosor, Ciro, todos eles foram usados para destruição. Mas o Senhor está falando aqui para esses homens que eles estão sendo usados para a reconstrução. Eu não posso julgar o que aconteceu com esses imperadores que destruíram. Eu não tenho condição de julgá-los porque eu não sei. Mas eu posso imaginar que eles se perderam. Muitos deles se perderam. Uma coisa eu posso dizer, não posso falar o nome dele aqui, porque o YouTube agora está bloqueando certas coisas, mas aquele alemão que acabou com muita gente daquele país do Eterno, então, aquele alemãozinho, ele foi um instrumento na mão do Eterno, mas um instrumento de destruição. Aonde é que aquele homem está? Ele foi um instrumento para os outros, uma destruição para que houvesse uma reconstrução, mas ele mesmo se perdeu. Então, há instrumentos que se perdem, porque eles não se quebraram na presença do Eterno, não deixaram que o Eterno trabalhasse na vida deles. Então, uma é você ser um instrumento de destruição e a outra é você ser um instrumento de reconstrução. Eu quero ser um instrumento de reconstrução. Eu quero ser um instrumento de aliviar, de dar vida, não de tirar a vida. Os instrumentos de tirar a vida, eles têm que existir. Mas eu não quero ser uma delas. Eu quero ser um instrumento de reconstrução e de bênção, né? Esses aqui, que a gente está se referindo, foram de reconstrução e de bênção. Mesmo eles não tendo noção nenhuma do que aconteceria 400 anos depois. Mas o profeta disse por que eles teriam que reconstruir. O profeta disse para eles, se eles entenderam, eu não sei. Mas o profeta falou, olha que abalarei todas as nações. Ele estava incentivando eles a trabalharem, a construir o templo, por quê? Ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Realmente ele encheu de glória. O templo foi destruído de novo, mas temos profecias de outros profetas da reconstrução desse mesmo templo pela terceira vez. E assim acabou o livro do profeta Ageu. Vamos partir amanhã para o profeta Zacarias, tá bom? É um outro profeta que também estava na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros, e vamos estudar ele também. Então, tenha uma boa tarde aí no Brasil e amanhã um bom domingo. Tchau, tchau.